Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo do 3 ao 8. Diz a palavra: Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, e que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. E que ninguém nesta matéria oprima nem defraude a seu irmão, porque o Senhor faz justiça de todas estas coisas, como já antes vô-lo temos dito e asseverado. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Por conseguinte, desprezar estes preceitos é desprezar não a um homem, mas a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Amados irmãos, vivemos num tempo propício para falarmos sobre sexualidade, afetividade, sobre sexo dentro do mundo da juventude. Como Satanás tem lutado, como Satanás tem orquestrado toda uma engenharia para destruir a santidade, para destruir o caminho santo, o caminho de castidade no meio da juventude atual. Vivemos num tempo, e eu acho que eu tenho comigo que é um tempo onde estamos vivendo nessa época de uma mudança de época e uma época de mudança, né? A época está mudando, os tempos estão mudando e nós estamos mudando. Nós estamos trazendo novas culturas, novos sentimentos, novos pensamentos, e tudo isso deveria ser usado para que nós pudéssemos chegar mais perto de Deus. Mas o que acontece, o que vem acontecendo no meio da juventude é totalmente o contrário daquilo que é a ordem, que seria a ordem natural das coisas, que é nos reconhecermos a cada dia mais filhos amados de Deus e assim tementes a sua palavra. A palavra no 1 Tessalonicenses, no versículo 3, vai dizer que a vontade de Deus é a nossa santificação. E como Satanás tem lutado contra a santidade e a castidade na juventude. Existe um livro de ficção que se chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E num certo momento, o autor escreve assim, como se fosse o diabo escrevendo para o seu aprendiz. Abre aspas, né? Diz assim: Eu sei que já ganhamos várias almas através do prazer. Ainda assim, o prazer é invenção dele. Esse dele é Deus, e não nós. Essa é a confissão do demônio-chefe ao seu aprendiz. Então, eu vou repetir o que diz nesse livro. Chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Abre aspas. Eu sei que já ganhamos várias almas através do prazer. Ainda assim, o prazer é invenção de Deus, não nós. O prazer sexual é um dom criado por Deus. Porém, o inimigo de Deus tem utilizado desse dom para atrapalhar os planos de Deus nas nossas vidas, nos fazendo acreditar que somente pela sensação do prazer sexual iremos encontrar a felicidade. E como nós temos visto a cada dia mais aumentar a questão do insulto ao prazer sexual. O prazer sexual, ele é um dom criado por Deus. Ele é algo divino que nós devemos sentir numa relação homem e mulher. Ele é algo criado por Deus, porém o inimigo de Deus tem se utilizado a cada dia mais desse prazer sexual para destruir as nossas vidas. Você já parou para pensar, já parou para se perguntar como é que os namorados católicos namoram? Como é que, eu falo isso por testemunho
de quando namorávamos, eu e a Adriele, porque a maioria dos namorados católicos, conhecedores da palavra, conhecedores dos ensinamentos da igreja, namoram, transando, salvo pouquíssimos que conseguem viver a castidade. Porém, a castidade e a santidade. Porém, a cada dia mais temos ouvido relatos de casais, de namorados que se levantam para viver aquilo que Deus nos ensina, a santidade e a castidade. Então, a maioria dos casais católicos namoram transando e quase que se torna impossível falarmos de santidade para esses casais. E por quê? Existe um pecado maior do que aquele que você sabe que está fazendo algo errado, ferindo alguém, e mesmo assim a faz por necessidade do seu corpo? Por muitas vezes nós conhecemos a palavra, nós sabemos do que a igreja fala, nós sabemos dos ensinamentos da igreja, e nós acabamos caindo no pecado por necessidade da nossa carne, porque nós não encontramos ainda o real sentido do nosso corpo. Nós não encontramos nós não nos encontramos ainda nas necessidades do nosso corpo. Fazemos isso constantemente através do prazer sexual, ferindo a Deus. É uma invenção dele, e existem e toda invenção, para ser utilizada, ela demanda uma certa regra. Ela tem uma certa regra a se seguir. Seja no sexo fora da hora, nos pecados da masturbação, fornicação, nós estamos ferindo a Deus e plantando sérios traumas para a nossa alma e o nosso corpo. Estamos namorando e vivendo nossa sexualidade como os pagãos. A nossa mentalidade é formada por filmes, a nossa mentalidade ela é formada por novelas, imagens, redes sociais, seriados. Muito mais do que aprendemos na catequese em nossas casas com exemplos dos nossos pais. Porque por muitas vezes os nossos pais não tiveram uma formação como nós temos disponível agora, porém eles nos formam em cima dos erros que eles mesmos fizeram. E é interessante isso porque outra parte, né, quando eu disse que a nossa mentalidade é formada por filmes, novelas, imagens, a nossa mentalidade é formada através de imagens que nós recebemos nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, ou agora principalmente pelo WhatsApp, relatos de homens e mulheres que fazem parte de grupos no WhatsApp que recebem constantemente, o dia todo, imagens pornográficas, e isso vem destruindo a nossa consciência, ou a nossa inteligência. Então isso é muito sério, isso é muito real, e é momento para nós pararmos e refletirmos sobre o que nós estamos fazendo com os nossos aparelhos celulares. O Monsenhor Jonas Abib, há mais de 20 anos atrás, ele pregou um acampamento na Canção Nova, e ele dizia que no futuro nós seríamos controlados por um chip. E naquela época, 20 anos atrás, nem se imaginava o que os celulares iriam se tornar. E hoje a nossa vida realmente é controlada por um chip. Ou vários chips, né? Tem pessoas que têm 2, 3 celulares. Então, é profético isso do Monsenhor Jonas Abib, e é momento para nós refletirmos sobre o que nós andamos fazendo com as nossas vidas. Nós estamos dando muito mais atenção aos nossos celulares, aos nossos grupos no WhatsApp, aos nossos contatos, as nossas mensagens no Instagram, aquele perfil que eu sigo, que eu sei que vai me levar ao pecado.
ou se eu estou usando de uma forma correta, de uma forma evangélica, de uma forma católica, de uma forma que Deus permite nós nos utilizarmos. A tecnologia é invenção de Deus, a tecnologia é uma inspiração de Deus para que o homem possa viver de uma forma mais cômoda, para que o homem possa se conectar com outras pessoas que estão longe. A tecnologia, se usada de uma forma correta, para não destruir a nossa inteligência, porque por mais a pessoa que seja inteligente possa criar um aparelho, um dispositivo que te conecte online, ao vivo e a cores, como daqui lá no Japão, do Brasil no Japão, porém esse mesmo aparelho ele pode destruir a inteligência dessa pessoa com a utilização errada desses aparelhos, desse aparelho. E falando um pouco disso, pouco se fala aqui no Brasil quando o Papa Francisco ele prega sobre a castidade, né? Porém, numa visita pastoral que o Papa Francisco fez na cidade de Turim, na Itália, no ano de 2015, o Papa disse o seguinte: o amor não é um sentimento romântico, e pediu para que os jovens vivam castos. O amor, por definição, no dicionário temos forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. O amor verdadeiro é aquele que está... Vamos entender. O amor verdadeiro é aquele que está preparado para se inclinar nas horas difíceis. É aí que o amor é provado, é aí que nós conhecemos o mais íntimo sentimento de amor. Porque até então, em diversas relações, pode ser apenas um sentimento romântico. O amor ele tem que ser provado, principalmente a pessoa ela tem que se inclinar ao outro, se inclinar ao seu próximo nas horas difíceis. E ele na maioria das vezes está ligado por laços sanguíneos e dentro das famílias. Em alguns casos nós podemos encontrar essa relação de amor de amigos. Porém, a relação de amor entre amigos, ela tem que ser um pouco mais provada, existe um pouco mais de entendimento, existe um pouco mais de discernimento do momento em que amigos se dizem que se amam. Porque é de praxe nós dizermos, né? É meu amigo nas horas boas, fala que me ama nas horas boas, mas nas horas difíceis não está comigo. E são nessas horas que as verdadeiras amizades que têm o sentimento de amor são provadas e são edificadas. O romance, a palavra romance, entre várias definições encontramos que ele pode ser um exagero, uma aventura sentimental ou simplesmente um namoro. A diferença que nós estamos aqui tentando explicar é que para ser amor verdadeiro existem passos para encontrarmos. E em Romanos 5, né, a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos 5 que, vamos pegar aqui rapidinho, Romanos 5, né? Quando São Paulo escreve a comunidade de Roma, aqui, Romanos 5. Justificados, pois, pela fé temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança
não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós encontramos aqui em Romanos 5 que nós nos gloriamos até das tribulações. E a tribulação, ela produz o quê? Ela produz a paciência. A paciência, ela prova a fidelidade. E a fidelidade, ela se comprovada, ela produz a esperança. E a esperança está em Deus. Aquele que espera em Deus conhece o amor. Aquele que passa por esses caminhos de paciência provada que gera fidelidade, e a fidelidade comprovada que produz a esperança, aquele que passa por esses caminhos encontra o amor verdadeiro. O amor exige ser provado no fogo, na água, na doença, na alegria, na tristeza, no desespero, na calmaria, e por aí vai, até que sejamos repletos de que estamos vivendo o amor verdadeiro derramado do alto da cruz por nós. Quando nós olhamos para o nosso próximo e encontramos e vemos com os olhos espirituais que através dele, que através dessa pessoa, nós encontramos o amor, resquícios do amor derramado do alto da cruz, é que nós estamos no caminho certo. O caminho do amor, pelo amor de Deus, entendam, o caminho do amor é a cruz de Jesus. Não há explicação melhor, não há explicação maior. Sempre quando nós tocamos nos assuntos de prazeres sexuais com a juventude católica, somos chamados de radicais. Ah, você é muito conservador, chato, ultrapassado e outros xingamentos que apenas imaginamos. Porém, existe a necessidade de nos aprofundar nesse tema que tanto tem ferido a nossa alma e a de Deus, para que não criemos uma juventude mais doente, uma juventude que necessite mais de cura do que a juventude passada. A nossa juventude, ela com esse ataque de Satanás, em cima dos prazeres sexuais, nossa juventude está com muito mais traumas do que juventude passada, do que povos passados. É aquela velha e famosa, aquele velho e famoso pensamento: eu quero ser da igreja, mas não abro mão dos meus prazeres. Eu amo a igreja, mas não quero largar a minha vida pagã sexual com o meu namorado ou namorada, ou vários contatinhos que eu tenho. Até quando vamos cumprir com nossos compromissos de rezar o Santo Terço diariamente, confessar em parte os nossos pecados, comungar, como manda a Santa Igreja, ajudar ao próximo e não me ajudar, buscando sarar essa ferida do prazer sexual que tem em ficar aberto? Até quando nós vamos viver duas vidas dentro da nossa fé, dentro do chamado que Deus tem para nós? Até quando nós vamos viver uma vida com o pé em dois barcos? Eu quero ser de Deus, eu faço bem para o próximo, eu vou na Santa Missa, eu confesso em partes os meus pecados, eu ajudo, eu sou servo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou coroinha, eu canto, mas eu não consigo abrir mão desse pecado, eu não consigo abrir mão desse prazer sexual. Até quando nós vamos ficar tentando enganar a Deus, e Deus que vê tudo, Deus que enxerga tudo, Deus sabe, Deus conhece, e Deus sabe que nós só estamos nos enganando e entrando num mundo que dificilmente depois, se nós demorarmos para abrir os nossos olhos e enxergar a Deus, nós vamos conseguir sair. Em muitos momentos Satanás nos tenta a pecar, só que existe uma linha. Em muitos momentos Satanás ele tenta nos fazer pecar. Só que existe uma linha de limite até a oportunidade que damos a ele, que se chama livre-arbítrio. Que desde o início, desde o Gênesis nós encontramos. Deus nos deu a liberdade. Deus nos deu o livre-arbítrio.
E aí que eu venho me perguntar e pergunto para você que me ouve, será que estamos no controle dessa linha? Quando abrimos nossas redes sociais e tem uma mensagem te convidando a viver algo prazeroso sexualmente, porém destruidor de almas? Será que a culpa é só de Satanás? Será que a nossa humanidade também não perdeu o controle sobre as coisas? Satanás ele tem o poder de nos tentar. Ele tem o poder de nos colocar frente a frente com o pecado. Mas a decisão é minha. A decisão é sua. A decisão de ultrapassar essa linha é minha, é sua. Então é momento de nós refletirmos e parar de dar muito crédito para o inimigo de Deus e começarmos a dar crédito para uma vida nova que Deus tem para nos dar. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, ela é real, ela é intensa. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é atual. Encerro dizendo que existem diversos exemplos de santidade para nós seguirmos. Dois deles que eu venho aprendendo a cada dia mais, é São Francisco Marto, que é um dos videntes de Fátima. Ele apenas via a Santíssima Virgem nas aparições. Ele nasceu em 1908, tinha 9 anos quando aconteceu as aparições, e ele decidiu viver o mistério da primeira aparição, oferecendo em sofrimento dos pecados com que Deus era ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Com isso, São Francisco Marto sofreu até o dia 4 de abril de 1919, quando ele tinha apenas 11 anos, quando fez a sua Páscoa eterna, quando ele entregou a sua alma vítima de uma grave gripe espanhola. As suas últimas palavras foram: sofro para consolar nosso Senhor, daqui vou para o céu. Olha que exemplo. Será que nós estamos buscando sofrer para consolar o coração de Jesus, que tanto tem sido atacado, tanto tem sido atingido pela lança? Será que nós estamos sofrendo? Será que nós estamos sofrendo pelo nosso Senhor? Porque nós não entendemos ainda que nós estamos aqui nessa terra como peregrinos. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui com um propósito que Deus tem para cada um de nós. Nós devemos entender que nesse caminho na terra, enquanto vivermos, seja 10, 20, 40, 100 anos, aqui ainda é passageiro, porque viveremos coisas melhores e maiores na terra prometida. Que nós possamos dizer como São Francisco Marto: sofro para consolar nosso Senhor, na certeza de que daqui, desse mundo, vou para o céu. E outro exemplo que eu venho aprendendo muito é Santa Jacinta Marta, a irmã de Francisco, modelo de amor que acolheu a dor na grave enfermidade, passando por uma cirurgia sem anestesia. Ela nasceu em 1910. Veja, as aparições foi em 1917. Jacinta nasceu em 1910. E ela fez a sua Páscoa, ela foi morar com Deus no dia 20 de fevereiro de 1920, quando ela tinha 10 anos. E ela teve a mesma doença que Francisco. E tudo ela aceitou e ofereceu à Santíssima Virgem, por amor a Jesus, pela conversão dos pecadores e em reparação
aos ultrajes cometidos contra o coração imaculado da Virgem Maria. Veja, nós temos aqui 2 modelos adolescentes, jovens, de santidade, de entrega, de querer sofrer por amor a Deus. O inimigo de Deus nos ilude com a ideia de que se formos castos, estaremos perdendo algo. Não, se formos castos, nós estamos conquistando o coração de Deus. Se nós conseguirmos esperar o tempo correto, se nós conseguirmos esperar o tempo certo, o tempo, para tudo existe um tempo. Se nós conseguirmos entender que estamos vivendo o tempo da santidade, o tempo da castidade, Deus se fará muito mais fiel do que merecemos. Quem perde é aquele que é derrotado em cada renúncia mundana que fazemos e em cada ato de consagração da nossa vida completa a Deus. Não devemos ter medo de falar sobre esse assunto em nossos grupos de jovens, grupo de oração, catequese, missa, retiro, acampamento, em qualquer âmbito da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós não devemos ter medo de falar desse assunto, devemos difundir aquilo que o Evangelho e a doutrina da igreja nos ensina sem medo de magoar as pessoas, mas com a certeza de que estamos saqueando o inferno e povoando o céu de almas. Seja o nosso sim, sim, seja o nosso não, não. Encerro pedindo para que a Virgem Maria, que a Santíssima Virgem de Fátima, possa acolher o nosso não para os prazeres sexuais desse mundo e nos ajudarmos a jogá-los fora. Peço o auxílio da Virgem Mãe para que ela possa nos ajudar nos dias difíceis, nas noites mais difíceis, nos momentos mais conturbados. Eu peço para que a Virgem Maria se faça presente na nossa vida. Nunca se esqueça que modelo de santidade nós temos de peso, nós temos de quilo, nós temos de tonelada dentro da Santa Mãe Igreja Católica Apostólica Romana. É possível viver a santidade, é possível viver a castidade. Deus nos chamou a viver a santidade. A palavra que eu encerro é voltando a 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que eviteis a impureza. Aleluia, aleluia. Salve Maria Imaculada, salve São José, salve a Santa Mãe Igreja. Deus os abençoe, Deus vos guarde. Amém.